Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora atualizar as informações do Corinthians nesse vídeo. A cobrança que vem não só da arquibancada, a cobrança da imprensa e o Dorival, olha que loucura que é. E a pergunta que eu faço ao Guto e também estendo a vocês é a seguinte: o Dorival, tinha gente que achava que ele não chegaria nem pro jogo contra o Palmeiras. Verdade. No confronto. Chegou. Ou no máximo se perdesse pro Palmeiras. Se perdesse, não fosse. Não, o que era favas contadas, se dava favas contadas, o Palmeiras passar pelo Corinthians. Sim. E o Dorival vazar. Não aconteceu isso. O Dorival virou o jogo. O Dorival virou o jogo. O Corinthians vai disputar a semifinal da Copa do Brasil só em dezembro. Só tem o Campeonato Brasileiro agora. Não teve janela de imprensa. Veio o Vitinho um pouquinho antes da janela. O Corinthians está com transfer ban, né? O trabalho do Dorival tem que ser exaltado. O Guto conhece a grandeza do futebol mais que a gente, como é que é vida de treinador. Cobrança do Corinthians não é fácil para ninguém. O Dorival nem chegou, já estavam colocando ele fora do Parque São Jorge. E aí deu a volta por cima com todos os problemas, Guto. O que dá para falar do trabalho que o Dorival está fazendo no Corinthians, que para mim é um bom trabalho com todos os problemas que ele tem. Eu sou meio suspeito para falar do Dorival, porque primeiro que eu acho ele um cara top em todos os sentidos. Caráter estupendo, sim. Pessoa magnífica e o profissional, trabalhador, estudioso, que busca, dentro da experiência dele, fazer o melhor. Você vê, ele passa por um clube, dentro da simplicidade, daqui a pouco o clube está jogando, o time está jogando. Passa por outro, daqui a pouco o time está jogando. Passa por outro, o time está jogando. Raramente ele passa e não deixa algum legado. Só que é um trabalho formiguinha. Você não vai perceber, ele não vai chegar jogando maravilhas. Ele vai subindo, degrau a degrau, degrau a degrau, daqui a pouco ele está estruturado, está forte, está competitivo. Que geralmente é o efeito do trabalho dele. Você vê, com toda a dificuldade, um monte de jogador machucando, ele botando os meninos. Pensa que é fácil botar menino de 17, 18 anos para jogar? Com o peso da camisa do Corinthians? Guinegão já caiu nas graças da galera. Dando resultado. E o Corinthians não é de hoje que está um atrás do outro lançando 3, 4, 5 anos seguidos, botando menino para jogar, menino, e os meninos nem firmam. Quando bate 21 anos já vai embora. Difícil trabalhar assim. É quase que impossível. E outra coisa, Miller, o Dorival, ele não teve o trio Gin, que chamam aí, Garro, Yuri e Memphis, em 3 partidas. Não conseguiu. Já são quantos jogos aí? Já tem mais de 10 jogos. Talvez aí, se o filho puder me ajudar. Quantos jogos está o Dorival no Corinthians? Ele só conseguiu, em 2 jogos, contar com esses jogadores, que é a base do time do Corinthians. O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. E 2 jogos e meio, porque no jogo decisivo da Copa do Brasil, Miller, ele não teve, ele perdeu, além do Carrídio, ele perdeu o Memphis contundido. E aí, como disse muito bem o Guto, lembrou o Guto, colocando a garotada, se não tá jogando um futebol de arrancar suspiros, é um Corinthians que vai se afastando da zona de rebaixamento e vou além, Miller. Vai ter um espaço, só vai jogar a Copa do Brasil quando acabar o Brasileiro, agora só tem Brasileirão. Em dezembro, né? Miller. Eu acho que é mais uma prova a competência que o Dorival tem, né? Ele não tinha o que fazer. Era colocar a garotada independente do tamanho do jogo. E ele teve que colocar, na emergência, não tinha outro. Ele colocou, apostou na garotada, o Guinegão deu uma resposta positiva, e aí, claro, né? Tá voltando o Yuri Alberto, tá voltando os titulares, quer dizer, ele vai colocando para você ver. Ele não jogou 5 partidas, os 3 juntos. Sim. Jogou 1, jogou 2, jogou 1. Mesmo assim, ele conseguiu os resultados. Por quê? Porque o Dorival é um bom treinador, ele sabe armar a equipe. Então, acho que por isso que a gente, nos clubes, o Dorival sempre tem tido sucesso, porque ele sabe armar o time. As minhas críticas não vão em cima do Dorival. As minhas críticas vão em cima dos jogadores, e tem jogadores experientes. Nesse jogo, entrou com 2 garotos, o Guinegão e o Kaique. Então, quando eu observo o jogo do Corinthians, são muitas falhas individuais. E muitas vezes dá um apagão. E nesses jogadores experientes, você não pode ter esse desequilíbrio. Você sabe disso. Você está até dando risada.
Não pode ter esse desequilíbrio que hoje você vê no Corinthians. Aí sobra muitas vezes para quê? Para a parte defensiva. Setores ali no meio campo, até alguns momentos... Mas são ajustes, Paulo, é difícil. Eu sei, eu entendo, mas o que eu estou falando é que jogadores experientes não podem continuar cometendo esses tipos de erros. Agora, o Guto, o Miller tocou num ponto, você falou inicialmente, né, dos garotos, tá aí o Guinegão, já até falou, agora eu vou no supermercado, né? Ele não gosta muito de ir no supermercado, ele falou essa semana, depois de mais um gol que ele marcou, ele falou, minha mãe pedia para ir no supermercado, eu não gostava muito, mas agora eu tô até gostando, para fazer experiência, ver se me reconhece. Né? Nesse momento é ótimo. Nesse momento é ótimo, né? E aí surge esse garoto que tá realmente colocando a bola na rede. O Yuri Alberto, de forma muito prematura do que se esperava, se recuperou da lesão, tá ganhando condicionamento. Como lidar com o Guinegão, garoto? E você tem o Yuri Alberto que estava, se não machuca, ia ser convocado para a seleção brasileira. E se dá para até encaixar os 4, que eu acho pouco provável, talvez numa circunstância sim. Né? Você pode jogar com 2 volantes, mas numa circunstância de jogo. Como que lida com o garoto agora, até na titularidade? Ele tá voando, tá fazendo os gols, o Yuri Alberto voltando. Como é que é isso dentro do elenco? Como é que deve estar a cabeça do Dorival? Pra mim, a cabeça do Dorival tá mais feliz, tranquila possível. É muito melhor ter opção do que não ter opção. E se o menino tiver que esperar um pouquinho, vai esperar, até porque tem tempo para todo mundo. Do jeito que está o futebol hoje, tem tempo para todo mundo. E precisa de todo mundo bem. Um jogo entra um, outro jogo entra outro jogo entra os dois. Sim. E assim vai. E esse período está sendo importante para o torcedor do Corinthians, para o próprio Dorival Júnior, para todos nós percebermos que, por exemplo, quando uma dessas estrelas não atuam, não significa que o Corinthians está perdido, que não tem jeito, que não tem chance. O Corinthians fez jogos decisivos importantes, a maioria deles sem pelo menos um desses caras. Ou sem o Garro, ou sem o Yuri, ou sem o Memphis, e não aconteceu nada. E nada se sustenta sem resultados. Pois é. E tem algumas coisas também em relação ao jogador jovem, que quando ele está subindo, quando ele está jogando e não tem ninguém no banco ali pesado, ele sabe que ele tem que resolver, ele joga solto. É ele e ele. Sim. Agora, quando tem um cara de peso ali, se não tiver bem administrado, esse cara muitas vezes incomoda um menino. Pô, eu estou na frente do outro lá, eu não posso errar. É isso que é o balanço do treinador, mexer no psicológico ali. O Paulo Sérgio, né, não esteve na entrevista coletiva, óbvio, lá do Dorival Júnior, mas o Dorival parece que respondeu ao Paulo Sérgio todos esses questionamentos, o que está acontecendo com o Corinthians em termos de desempenho, porque ontem a partida foi assombrosa, a gente não teve nem melhores momentos, né? O Fluminense desfalcado, um Corinthians com muitos desfalques, mas o Paulo está cobrando. O Dorival fala dos problemas, principalmente no jogo de ontem. Vamos saber o que o Dorival pensa a esse respeito, porque o Paulo está cobrando mais atitude. Mas está faltando um pouco de atitude, não é isso, Paulo? Não é nem atitude, faz parte dessa questão de atitude, mas concentração os 90 minutos. Concentração. Você vê dessa forma também, ô Mira, um time um pouco desconcentrado, mesmo com baixas? Aquilo que o jogador falou, a individualidade, às vezes, certas individualidades, né, não estão tendo assim, uma regularidade. É claro que os principais jogadores, em especial o Guinegão, o Yuri Alberto que está voltando agora, quer dizer, eles estão conseguindo dar uma resposta positiva para o treinador e para a torcida. Então é importante quando o Corinthians hoje não é refém de 2, 3 jogadores. Hoje ele é refém do grupo. O Dorival, agora ele tem banco de reserva. Isso é bom para o treinador. Está começando a ter opções, como disse o Guto. Vamos ouvir o Dorival Júnior, então, respondendo ao Paulo Sérgio, que está bem exigente hoje, né, Paulinho? Vamos lá. A gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo atrás. Nós tínhamos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando te falta energia, por quê? Porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também
e fomos inteligentes na forma como atuamos, nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária, nós ainda assim estivemos bem postados em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% nós não sofremos gol. Não sei se é mais ou menos são esses números. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui. E eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa. Mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Paulo Sérgio atendendo o seu apelo, né? A sua cobrança firme nesse Corinthians, o Dorival veio e lhe respondeu. Ele lhe convenceu, concorda com o Dorival, discorda, enfim. Não concordo, cara. Não tá demais. O que aconteceu, não concordo. O que foi, filho? Dorival, abre seu coração pra mim. O Dorival, como o próprio Guto falou, eu gosto muito dele. Tá tudo bem, eu gosto muito do Dorival. É lógico também que ele não vai expor a equipe. Ele também não pode expor a equipe dele. É lógico que não tomou os gols que ele assim imaginou. Agora, tem apagões dentro dessa equipe do Corinthians aí que tá dando até sorte, cara. Tá dando até sorte de não perder. Agora você fica... Avalone não, eu quero fazer uma pergunta para o Avalone. Você quer falar com o Avalone? Quero falar com o Avalone. Estamos falando de Corinthians. É possível ou não? Não sei, se o Avalone estiver presente, que se manifeste. No pique, Chicos. Avalone, eu quero saber de você se o Corinthians é o pai do Palmeiras. Depende do que você quiser dizer. Se pegar, por exemplo, o cômputo geral da história, desculpe, filhinho, vou dar uma palmadinha no seu bumbum. Agora, esse ano você tem razão. Então, esse ano, Corinthians, papai. Na história do mundo, filhinho, vou trocar sua fraldinha. Mas é isso que eu tô falando. Quando joga contra o Palmeiras, é uma equipe concentrada, é uma equipe que não erra, é uma equipe que fica aos 90 minutos ali, cara. E tem que ser assim, não pode um jogo com o Palmeiras, depois muda, Chicão. Porque não tem pode, 36 cara. jogos que não são contra o Palmeiras, né, Paulo? Então, é isso aí. É isso aí. Agora você demorou, mas... Agora você entendeu. Demorou, mas... Aí, nação, o que vocês acharam do vídeo? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Vai, Corinthians!